Nós trouxemos hoje o livro da Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus, pelo Divaldo. E nós escolhemos o capítulo 24, Compaixão com Dinamismo. E nós frisamos alguns tópicozinhos, porque a lição é bastante comprida, para a gente trabalhar com esses apontamentos da nossa querida Amélia Rodrigues, que na verdade é o próprio Evangelho de Jesus. Os livros dela nos colocam frente a frente com o nosso Mestre amado. Todos os livros dela são muito próximos a Jesus. É uma coisa que você vê Jesus no dia a dia, na sua vida, com os seus apóstolos. São livros maravilhosos da nossa Amélia Rodrigues. Compaixão com Dinamismo. Onde quer que Jesus se apresentasse, o sofrimento antecipava-lhe os passos, aguardando a sua misericórdia. Aqueles eram dias parecidos a estes, com ligeira alteração de comportamento sociológico e cultural, enxameando, porém, as dores que fazem parte da agenda evolutiva dos espíritos. Quer dizer, nós não temos ainda muita diferença daquele tempo para esse, depois de mais de 2 milênios, nós ainda não nos modificamos o suficiente, apesar da mensagem de Jesus, da presença dele entre nós e de tudo que viemos adquirindo nesses séculos todos. O ser humano é aprendiz rebelde da evolução. A sua marcha tem sido caracterizada por avanços fascinantes, sem que a legítima serenidade se lhe haja alinhado nos sentimentos que acompanham as luzes formosas da inteligência. Porque tem permanecido mais tempo nos instintos do que na razão, e as suas atitudes são governadas pelos ditames do eu doentio. Nós ainda sofremos muito por isso. Nós ainda temos vivido mais do instinto. Nós conhecemos bem a nossa história, não apenas a nossa, como da humanidade. E quanto mais para trás a gente observa e estuda e analisa e pesquisa, nós vamos nos vendo cada vez pior, pior e pior. Então, esse hábito de viver nos instintos, nós não perdemos ainda. E por causa disso, as nossas atitudes ainda são estas que nós tomamos até agora. Ele, então, teve compaixão das massas infelizes. Não se trata, porém, da compaixão que apenas se apiada, mas daquela dinâmica que atende às necessidades. Jesus exemplificou como ninguém mais e nem poderia. Era ele, né? Sempre foi, e trouxe para nós a mensagem do Pai. E não mais daquele Deus vingativo, mas do Pai amoroso, misericordioso e bom. Então, ele não apenas ele falou, mas ele mostrou o caminho. Além de consolar, confortar e curar, ele ensinou qual o caminho para viver melhor, para ser feliz, para não ficar doente. Quando alguém era curado, ele dizia, vai e não pequeis mais, para que não te aconteça pior. Então, cada vez que nós erramos, nós complicamos mais ainda a nossa jornada, quando já poderíamos estar numa caminhada mais segura, mais leve, melhor, mais esperançosa, mais cheia de fé e de bons resultados, né? Mas ainda faz parte do nosso hábito antigo de conviver e viver sempre mais no instinto do que na razão. E as nossas atitudes respondem. Então, Jesus nos deu o exemplo, não basta ter piedade. A humanidade tem um hábito de dizer, poxa, me deu uma peninha, né? Eu vi isso, eu vi aquilo, ai, essas pessoas me dão uma pena, meu coração fica tão pequeno quando eu vejo as notícias, quando eu leio, quando me contam. E aí? Não basta, é preciso fazer alguma coisa.
Primeiro, mudar a própria atitude para poder vibrar no bem e dar exemplo. Segundo, fazendo alguma coisa que possa redundar numa modificação de uma situação tão triste e tão miserável na qual nós estamos ainda mergulhados. Apesar de sermos espíritos amados do nosso Pai, amados de Jesus, que têm recebido todas as oportunidades possíveis e imagináveis, neste e noutros mundos também. Dessa vez eu estou nervosa sem saber por quê, mas eu acho que é a aproximação do nosso Josiel. Eu fico trêmula, trêmula. Mas acho que não atrapalha. Não, ninguém percebeu. Eu não fico sempre assim, não, mas tem vezes que é assim. Eu tenho um guia espiritual que quando ele está perto não dá para segurar. Há uma tremedeira que depois eu vou... Eu fico pedindo, menos, não chega tão perto. Antes ela estava falando isso, né, Maria? Falei isso mesmo na cozinha. Quando o guia fica próximo. Esse guia que chama-se Josiel. Teve uma ocasião que eu estava no culto cristão espírita Saraí, sentada. E o dirigente disse, Arandi, levanta e faça uma oração. Quem conseguiu levantar? A minha perna fazia assim. Aí eu fui sentada e depois pedi perdão, mas não podia obedecer. A compaixão dinâmica de Jesus enviou o Consolador ao mundo terrestre. E todo o planeta passou a conhecer a realidade da vida, especialmente além da morte, onde realmente tem lugar as origens do ser, do seu destino e da sua existência. Me permite sentar? Claro, meu amor. Fica mais fácil. Isso não acontece sempre, não. É que antes de sair eu pedi para ele vir comigo. Pagando preço. Então, nós tínhamos, em princípio, falado com a Sueli a respeito do tema, e tinha sido o capítulo 6 do Evangelho, o Consolador Prometido. Quando eu escolhi essa lição, eu li dinamicamente e falei com você via e-mail, mas eu não tinha observado que ela vai dar no mesmo objetivo do Consolador. Ou seja, nós não escolhemos nada, nós fazemos a tarefa que tem que ser feita. Ela é que vem até nós e nós temos que cumprir o nosso dever com muito carinho e muita responsabilidade, né? Então, através dessa compaixão dinâmica, ele enviou o Consolador ao mundo terrestre. E todo o planeta passou a conhecer a realidade da vida, especialmente além da morte, onde realmente tem lugar as origens do ser, do seu destino, da sua existência. Nós vamos falar mais a respeito daqui a pouco. Nós deixamos aqui uma parte para concluir, mas vamos concluir que depois a gente começa a falar e esquece do tempo. É verdade que ainda faltam muitas conquistas e ajustamentos morais para que se estabeleça na Terra o reino dos céus. No entanto, já se pode perceber quão maravilhoso é poder se vivenciar a amizade pura, o devotamento fraternal sem jaça, a solidariedade enriquecedora sem mesclas de servilismo ou de interesse subalterno. Isso é uma grande verdade. Eu estou sempre conversando com pessoas pessimistas que ficam dizendo, isso não tem mais jeito. Quando eu digo, gente, as coisas estão assim para melhorar. As pessoas falam, não tem cabimento, isso não tem mais jeito. Bobagem acreditar e esperar, isso vai piorar e não tem mais saída. E geralmente eu digo, não é assim, as coisas estão como estão para poderem se organizar exatamente, para que essa fase melhor da Terra chegue para nós. Mas vai depender também, como tem dependido sempre, de cada um de nós. Não podemos cruzar os braços e esperar o mundo melhor. Quando chegar, eu estou lá. Mas se eu não mereço, eu não vou ficar lá, não é? Tem uma historinha infantil de quem planta o milho, que quem quer plantar, ninguém quer plantar. Aí, na hora de comer, todo mundo quer comer. Isso é antigo, né? Mas aí não dá. Aí a historinha diz, não, só vai comer quem plantou.
Então, nós também temos que fazer a nossa parte, por mínima que seja. Assim como faz o beija-flor, né? O beija-flor, naquela historinha do incêndio, que leva aquela aguinha no bico e volta, leva e volta. Quando foi censurado, ele explicou, eu estou fazendo o que eu posso. Ou seja, outros têm que fazer também. Mas ele, se ele morresse no incêndio, ou de tanto cansaço, ele teria feito a parte dele. E cada um de nós vai fazer aquilo que pode, aquilo que alcança. Ninguém vai querer sair por aí pregando de porta em porta, transformando as pessoas, até porque só transforma alguém quem já se transformou antes. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Né? A gente costuma dizer que ninguém colhe rosa num pé de jaca. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, que eu já consegui até agora. E por pouco que seja, pode ser mais do que aquele que está precisando muito mais do que eu. Então, nós já estamos realmente numa época, eu consigo ouvir e ver e entender que junto desse mundo que está desmoronando, tem um outro maravilhoso subindo. Só não vê quem não abre os olhos, quem não presta atenção. Gente, a humanidade nunca teve tantos rasgos de bondade, nunca se viu tanta filantropia, nunca se viu tanta coragem na criatura humana em favor do seu próximo. Aí eu gosto muito também de ver o programa da TV Brasil, aos sábados, às 8h30 da manhã, Liberdade Religiosa. É muito bom, só meia hora. São líderes religiosos diferentes, de religiões completamente diferentes e até antagônicas entre si, que discutem a respeito de temas importantes dentro da obrigação deles que são líderes de religiões. Mas não se discute, simplesmente se comenta os temas, se posiciona dentro da sua própria religião e não há polêmica. Isso é ótimo. E nós temos lá o nosso irmão André Peixinho, que ele é presidente da Federação Espírita da Bahia. Ele é genial. Ele fala sobre a doutrina e sabe doutrina como pouca gente até hoje na minha vida comprida de tarefas, de vida, de exercícios de doutrina e também de idade, vi até hoje. Ele é perfeito. Tanto assim que o grupo cria uma certa vaidadezinha, e a gente observa, né? Nós observamos tudo, né? A gente vê demais. Então, nessa vaidadezinha, os outros tentam copiar dele os termos científicos e completos que ele usa. E ele vira e mexe, ele fala, não se iludam. Ficam dizendo, nós já fomos melhores, o mundo já foi melhor. Ele falou, é impossível, é verdade. Porque a lei não retrograda. Tem que estar melhor agora do que antes. Se algumas pessoas, alguns grupos estão agindo errado, é por conta deles e pelo atraso espiritual deles, não da Terra. Porque, no geral, já existe uma certa modificação de comportamento. É pouco ainda diante do mal, porque existe um pouco de covardia. Os espíritos dizem que o bem é covarde, o mal é atrevido, é ousado, é uma grande verdade. O mal, para fazer o mal, ele não tem pejo algum, ele vai fazendo. E para quem quer fazer o bem, fica cheio de dedos, né? Demora, não dá tempo, minha vida é corrida, eu não posso, já não tenho, nem dou conta do que eu tenho que dar. Mas enquanto nós carregamos o nosso fardo, nós temos que ajudar o outro a carregar o fardo. E enquanto eu estou na minha vidinha bem arrumada, ou não, de acordo com as circunstâncias, eu tenho que ajudar nessa grande arrumação da Terra, porque é a nossa casa. Veja-se a ecologia, nunca se falou tanto em ecologia. E nunca se teve tanta consciência a respeito. Agora estamos lutando com a água, por falta de previsão, por falta de cuidado. E lutaremos com outras coisas mais, pelos mesmos motivos. Falta de prevenção, falta de cuidado, falta de amor, falta de respeito às coisas que nós encontramos na Terra.
Elas não são intermináveis. Elas fazem parte de um sistema que pode ficar muito prejudicado. Então, nós vemos já pessoas mais fraternas, mais amigas, até mesmo entre aquelas que nós não imaginaríamos esperar comportamentos melhores. A gente já está vendo, graças a Deus. Nós já estamos vendo. Eu fico admirada. Crianças, vocês sabem, sempre houve prodígios. Nós sempre vimos prodígios que nascem na Terra. Mas como hoje em dia, não. Nós estamos vendo um menino de 9 anos que é maestro e dirige orquestras. Nós vemos cantores mirins que cantam como cantores de ópera. Ou seja, é preciso parar um minuto e analisar e ver. Eles estão voltando. E os espíritos já disseram que os grandes missionários, as grandes inteligências estão retornando à Terra, exatamente para ajudar nessa fase de chegada nessa transformação, a fim de que a gente alcance de verdade um mundo melhor para todos, né? Então vamos lá nas coisinhas que eu deixei anotadas, senão eu fico falando sem parar. Através da doutrina espírita, através do Consolador, nós descobrimos direitinho, contando 2 mais 2 e dá 4, porque a ciência espírita prova, a religião espírita, que não é apenas religião e nem se propõe a ser mais uma religião. O peixinho está cansado de frisar isso. Nós não temos a pretensão de ser mais uma religião. Nós temos a pretensão e a intenção de estar com todas as religiões. Porque há uma troca, há um enriquecimento, e assim é que nós crescemos, junto com o outro, e não dizendo que eu estou certo, que eu sou o melhor, que a minha religião é a única, porque isso não existe. Jesus não deixou religião nenhuma. Foi criado o cristianismo por causa de Paulo. Paulo dizia, se é o Cristo que trouxe para nós as mensagens dos céus, então nós temos que usar o termo cristianismo. Não existia cristianismo, existia a mensagem de Jesus. Agora criaram-se N religiões e, segundo cada um que cria ou que vive a mesma, acha que é a única, né? Essa é a verdadeira, as outras não servem. A verdade absoluta é somente de Deus. Ninguém tem a pretensão de dizer que a doutrina espírita é a única religião certa, absolutamente. Até porque ela nem tem essa pretensão de ser perfeita. E quando alguém se queixa de algum colega espírita que trabalha e que faz coisas erradas, eu costumo dizer, presta atenção, nós estamos lá porque a gente precisa. Não fique esperando demais, nós somos todos imperfeitos. Não temos que ter companheiros de tarefa perfeitos, senão não estariam ali. Estariam num mundo melhor, não é? Então, a finalidade da existência qual é? Não tem dúvida alguma, nós aprendemos isso e o nosso eu, que já aprendeu isso tantas vezes em tantas existências transatas, é a finalidade da evolução. Nós estamos a caminho da perfeição. É um caminho longo, nós vamos demorar a chegar lá, mas nós estamos caminhando para lá. Nós estamos com esse objetivo e esse ideal, essa filosofia de vida. Eu tenho que ser melhor a cada dia, a cada instante, porque é só assim que eu vou me melhorar. Não é esperando que o líder religioso vai me dar uma fórmula, um ritual, alguma coisa, um pacto, alguma simpatia, né? Simpatia que as pessoas gostam, para que eu me melhore, para que eu seja mais perfeito, para que o meu coração fique melhor. Não, a transformação íntima é uma coisa de cada dia, de cada momento, de cada instante, desde que nós nascemos. E nós retomamos a nossa evolução no ponto em que nós deixamos antes da nossa volta para o plano espiritual. Nós aprendemos também que esse mundo aqui é transitório e que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, de onde nós viemos, para onde nós voltamos
e poderia existir, independente de existir o lado material ou não, porque é o verdadeiro. Nós trocamos as coisas. Nós usamos o mundo espiritual na nossa cabeça, na nossa filosofia de vida, como se fosse alguma coisa descartável. Como descartável? Se eu venho de lá, o meu destino foi decidido lá. Tudo aquilo que eu fizer aqui, eu vou ter que dar contas lá. E por que eu me preocupo tanto com o aqui? Que eu faço tantos erros, tantas bobagens e tudo que eu tenho? Hoje vi uma reportagem com uma moça dizendo que quando via uma bolsa que ela tem que comprar, que ela tem, ela compra, ela trabalha, ela compra a bolsa, e eu fico olhando e falo, meu Deus, ainda está aí? Ainda não saiu disso? O mundo já está dando 1000 voltas. As coisas que acontecem hoje em dia não aconteciam antes, por quê? Porque chegou o momento da cobrança legítima. É agora ou nunca. Aquele que quiser estar atrelado ao bem, ao amor, à paz e ao mundo melhor, que cuide agora, porque não dá mais tempo. Para muitos é a última oportunidade. Se não for dessa vez, mudarão de escola, porque a nossa terra é uma escola, é um hospital, é uma escola, mas existem muitas outras, iguais, melhores, mais atrasadas, mais sofridas. Quem lê André Luiz sabe que tem mundos onde os seres ficam pendurados nas árvores como casulos, não tem vida de verdade, e outros que andam se arrastando. Nós aqui já temos inteligência, uma inteligência intelectualizada, sofisticada, com requintes, né? De tudo, tanto de bem como de mal. Então nós já avançamos, vamos ser dignos desse avanço que nós já fizemos. Então, se aqui, tudo que eu tenho aqui, se Deus me levar agora, que eu estou cheia de problemas de saúde, se Ele resolver que eu vou agora, eu vou agora. Eu vou levar alguma coisa comigo? Eu vou ter tempo de mudar alguma coisa? Voltou, voltou. Você vai dar contas na erraticidade onde nós ficamos daquilo que você fez de bom. E vai dar contas dos erros que você praticou. A bagagem que você leva é das boas obras e das coisas erradas. Você não leva mais nada. Quando você aparece em assombração, entre aspas, que as pessoas gostam de chamar assombração, quando o espírito vem e aparece para alguém com aquela roupa, aquele jeito de vestir, não é verdade, ele não está com aquela roupa, ela plasma, o espírito plasma a aparência que ele deseja. Tanto assim que se ele tiver um outro parente, num outro lugar, e ele quiser aparecer como ele era quando foi parente dessa criatura, ele tomará outra feição, outro tipo racial, outra roupa. Porque o espírito do lado de lá age pelo pensamento, diferente de nós, né? Tem que inventar o estilista, a moda, né? A loja, uma série de coisas. Então a finalidade da existência é a perfeição. E não adianta fugir disso. Porque quem não caminhar nessa direção vai para um mundo que está de acordo com a sua rebeldia, como a lição está dizendo, com aquela mania de viver nos instintos. Então vai viver num mundo onde a rebeldia e os instintos é a lei natural para eles. Ainda é aquele atraso. Apesar de já ser uma pessoa intelectualizada e inteligente, porque essa bagagem fica reservada. Ele não perde, mas não fará uso. Da mesma forma que todas as criaturas que nascem com deficiência mental, elas não são assim. O espírito delas é tão inteligente como qualquer outro. E tem tanta bagagem, ou geralmente mais. Porque pelo fato de ter lhe sido tirado a condição de usar, é porque teve uma inteligência grande demais e usou mal. Então, nesse sentido, retiro dessa vez, porque você não vai poder usar e quando você voltar, você está melhor. Essa é a lei verdadeira de Deus.
Não é aquela que perdoa pecados, rezando Ave Maria, rezando o Pai Nosso, ou fazendo rituais, ou andando o caminho de São Tiago, para quando chegar lá estar perdoado dos pecados. Minha gente, pecado, eu vou ter que corrigir, ninguém vai perdoar. Jesus não morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu para exemplificar. Olha a diferença. E as religiões dizem, não, ele veio, ele é o Salvador, ele é o Redentor. Ele é tudo isso. Mas cada um, ele disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha junto. Não é, não, eu fui na cruz lá, eu morri, você tá livre. Livre do quê? Se é uma coisa minha que eu carrego. Foram atos meus, não foram de Jesus. Ele exemplificou que a obediência ao Pai vai às últimas consequências. Tem que dar até a própria vida, se for preciso, para não tirar a vida de ninguém. E ele não reagiu a nada e sofreu de uma forma absurda e incompreensível, né? Então a nossa rebeldia atrasa a nossa compaixão. Tem que ser com dinamismo. Estamos no horário, Sueli? 4 horas, né? Agora são 4 horas. E é 4 horas. 4. Ai, que ótimo. Gostei. A nossa compaixão tem que ser com dinamismo, porque já que nós já alcançamos o nível de ter compaixão das coisas que são tristes e ruins, então vamos aproveitar que já alcançamos esse nível de sensibilidade e vamos fazer alguma coisa para minorar. Vocês já repararam que quando alguém perde um ente muito querido de uma maneira muito ruim, ela dá uma guinada na vida e passa a auxiliar os outros? Mas será que precisa chegar a esse ponto? Não é? A doutrina espírita diz, a gente se transforma ou pela dor ou pelo amor. Mas geralmente a gente prefere pela dor. Teimosos, cabeças duras que nós somos. A gente já vem caminhando nesse nosso mundo há milênios, milênios, milênios. A maioria de nós não começou aqui. A maioria de nós eram já espíritos inteligentes, passando pelas mesma situação que nós estamos passando agora. Agora é assim, vamos ver quem vai, vamos ver quem fica. Não teremos mais oportunidades. Esses que estão agindo muito no mal, que estão fazendo maldades terríveis, eles conseguiram uma última oportunidade, mas não aproveitaram. Colocaram a perder. Esses serão expurgados da terra, porque a terra está subindo um degrau. Nessa escada de Jacó, que representa a evolução, a terra também progride, os mundos progridem, tudo progride. Então a terra já foi mundo primitivo. Agora nós estamos fechando o mundo de provas e expiações, para alcançarmos o que vem agora, que está sendo instalado, que é o mundo de regeneração. Um mundo melhor, mais pacífico, onde o bem vai ter espaço, onde a alegria vai ser possível, onde a paz relativa vai haver. E a felicidade também vai ser maior do que a que nós conseguimos aqui por enquanto. Porque nós, por força das circunstâncias, nós vamos nos transformar cada vez mais. E nessa transformação seremos merecedores de termos uma vida melhor. E aqueles que não estão de acordo com esse nível ao qual a Terra vai alcançar, eles não irão. Eles estão sendo aglutinados em determinados espaços do plano espiritual para serem realocados em outras escolas, aquelas nas quais eles vão reaprender as lições desde o início. Eles não vão se perder, não existe inferno. Eles não serão atirados no fogo eterno, eles não estarão perdidos. Deus não criaria um filho para que ele ficasse perdido. Será que a nossa razão aceita isso? Ele não sabe tudo? Então como é que ele me criaria sabendo que eu ia para o inferno? Me expliquem. Deus não pode fazer o mal? Deus é bom? Deus é perfeito? Então a doutrina, ela nos dá, primeiro, a sabedoria do Deus perfeito, do Deus justo, daquele que tudo que estiver
fora das leis dele, é o errado. E o que estiver dentro é o certo. É fácil, basta a gente dominar a nossa vaidade, o nosso orgulho e, principalmente, o mais difícil, o nosso egoísmo, né? Nós somos egoístas por natureza, até para sobreviver. Se alguém disser, eu não sou egoísta, eu vou ficar olhando e vou ficar quieta, mas não vou acreditar. Porque nós não somos, nós somos egoístas. Para mais, para menos, menos egoístas, mais egoístas, mas a própria sobrevivência vai buscar lá dentro da gente aquela necessidade de sobreviver a todo custo. Nem que o outro não seja ajudado, nem que eu passe por cima do outro, nem que aquela circunstância não seja boa nem favorável para mim. Mas eu quero sobreviver, eu preciso sobreviver. É um egoísmo muito grande e que já faz parte de nós há milênios. A maior parte de nós não era daqui da Terra, era de mundos diferentes. Mundos estes que estavam no mesmo nível que nós chegamos agora. É a hora da peneira. Aqueles que têm tendência para o bem e que serão realmente, estarão de acordo com o mundo que vai começando, ficarão na Terra, renascerão muitas outras vezes para continuar o aprendizado e a sua evolução. Aqueles que não têm tendência ao bem, eles serão expurgados. Ou seja, eles irão para um lugar específico e depois dali para várias outras escolas onde vão reaprender, através do sofrimento, através do esforço, do trabalho, da vergonha, porque no fundo, o espírito, apesar de não ter espaço para a sua inteligência, ele é inteligente e ele sabe que está sofrendo, não sabe talvez a razão, até ele parar para refletir e concordar, porque cego não é somente aquele que é cego, existem os cegos que querem ser cegos, então se eu não quero ver e não quero enxergar, eu não vou ver nem enxergar. Mas nós estamos agora na mesma fase, então nós somos remanescentes aqui na Terra, uma grande parte que, como diz o nosso Rochester, os exilados, que somos nós, viemos para cá com a raça adâmica. Aquela história do Éden, do Adão e Eva, que depois caíram, né? Daquele anjo que expulsou eles do paraíso. E, na verdade, é tudo alegórico. É porque nós somos essa civilização que se reuniu para viver aqui nesse planeta, para recomeçar aqui nesse planeta o aprendizado, porque não acompanhou a evolução dos planetas e de onde eles vieram. Uma grande parte veio de Capela para cá. E nós temos até livros a respeito de Capela e dos exilados. E a gente, quando lê, fica pensando que são os outros. Somos nós mesmos. Porque existem pessoas que começaram na Terra, existem. Mas um grande número de criaturas, principalmente essas que são as mais intelectualizadas, e que sabem o que querem, e que são egoístas, e que ainda exigem coisas que não deveriam mais exigir, e que não querem ver e não querem enxergar, é porque sabem. Vocês podem reparar que a criatura que é simples, ela aceita a vontade de Deus com uma humildade e uma conformação que deixa a gente... Como é que pode? Está sofrendo. Perdeu fulano, beltrano, a água veio e inundou a casa. O que eles dizem, gente, geralmente? Quando são pessoas simples. Às vezes estão ali por necessidade e não são pessoas simples. Mas aqueles que são dizem, fazer o quê? Vontade de Deus. Vou trabalhar de novo. Graças a Deus se salvou isso, se salvou aquilo, se salvou aquilo outro, meu filho está vivo. Essa é a simplicidade de coração. E muitas vezes, ou quase sempre, é bem melhor do que aquele político mau político. Ou qualquer outro intelectual da vida que domina de cima para baixo e que não tem sensibilidade nenhuma e muito menos sabe separar o bem do mal, porque não lhe interessa. Saber, ele sabe.
Então, nós somos os remanescentes da mesma situação. Será que nós queremos ser outra vez? O Rochester, que é o autor dos nossos livros, diz muito, quase sempre, cuidado para não sermos exilados uma segunda vez. Porque foi vergonhoso, foi sofrido, foi um tormento. Será que eu quero repetir outra vez? É a mesma coisa numa escola. É muito desagradável, né, ver os colegas passarem de ano e ficarem olhando para você ou com pena ou com deboche, porque você ficou para trás, você não é tão inteligente, você não é tão estudioso. E os mundos, eles são escolas, moradas de Deus e escolas da vida, para que um dia nós possamos alcançar a nossa verdadeira evolução, que é de anjos também. O anjo não foi feito anjo. Os anjos estão venerados, né, e estão colocados nos altares, eles são espíritos, assim, já anjos, porque passaram pela mesma experiência de vida, pelo mesmo aprendizado. Ou seja, nós todos passamos pela fieira da simplicidade e da ignorância, não do mal. O mal foi escolha nossa, desde o princípio. Então, nós estamos aqui colhendo o joio que nós plantamos. Não adianta culpar gregos e troianos, o governo, o pai, a mãe e o vizinho. Nós plantamos. Aquilo que nós não merecermos, nós não vamos receber. Não tenham dúvida, porque Deus é perfeito. Ele não pode errar. Então, tudo aquilo que eu passar, eu tenho que pedir a Deus misericórdia para me ajudar, porque eu preciso, e perdão pelas minhas falhas, que um dia fez com que eu viesse dar nessa situação. Então, compaixão com dinamismo, compaixão por nós mesmos, para que a gente não caia nos erros todas as vezes, compaixão para o mundo no qual eu estou e que eu tenho que respeitar e amar, porque aqui eu pretendo ficar, até porque ele vai melhorar e seremos um pouco mais felizes. Não tão felizes ainda, mas bem mais felizes do que agora. E fechando rapidinho, Sueli, a gente vai lembrar que antigamente morria-se de certas doenças. Hoje em dia, não. O próprio câncer, que não se falava nem o nome da doença, era C, né? Era CA. Na minha geração, ninguém falava câncer. Hoje em dia, quem tem fé, coragem, e a dívida não é tão grande, porque doenças assim são expiações. Quando a expiação ela pode ser revertida, a cura, a pessoa volta, passa por cima de tudo, sofre, lógico, mas continua vivendo. Nós estamos vendo aí a célula-tronco, fazendo pessoas andarem, pessoas enxergarem, fazendo coisas que nós imaginávamos ficção científica. Ontem eu ouvi num documentário que já tem remédio para controlar a doença de Alzheimer. Eu não sei se vocês viram, porque eu persigo TV Cultura, tudo que tem essas coisas que me interessam, eu persigo. Eu gosto, eu acho que para isso a mídia serve, para que a gente aprenda cada vez mais. E não para nós compactuarmos com coisas erradas e que não levam a nada. Só levam à nossa perdição física, moral e mundial, né? Porque é espiritual, nós acabamos perdendo o direito à nossa casa. Então, nós estamos vendo que a ciência está avançando a passos largos. Por quê? Porque o mundo que deixar de ser de provas e expiações, não mais necessitará de doenças expiativas. Teremos provas, sim, mas expiações não teremos mais. Olha que maravilha! Vamos estudar a doutrina, gente? Porque a doutrina é espiritualista. Antes de ser espírita, ela é espiritualista. O espiritualista nem sempre é espírita, mas todo espírita é espiritualista. Então vamos estudar aquilo que interessa a gente, porque diz respeito a nós, a nossa existência, ao nosso destino, e que nos explica o porquê das coisas. E é preciso saber o porquê das coisas, mas de forma segura, para que eu saiba como agir e como reagir de conformidade a ser útil, dinâmico no bem e no amor.
Que o nosso Jesus nos abençoe.